Capítulo 11. Às vezes, enquanto meditava sozinha em tudo isso, levantava-me tomada de súbito terror. Punha a touca e ia ver como estavam as coisas no Morro dos Ventos Uivantes. Estava convencida de que era meu dever avisar o Sr. Archal do que diziam do seu comportamento, mas lembrava-me dos seus indiscutíveis maus hábitos e, sem esperança de o ajudar, duvidando que me desse ouvidos. Uma vez, ao desviar-me do meu caminho habitual para Gimmerton, passei junto à velha cancela. Foi mais ou menos na altura em que se passou o que lhe acabei de contar. Era uma tarde fria e clara, a terra estava despida de vegetação e a estrada poeirenta e dura. A certa altura, cheguei junto de uma pedra colocada no sítio, onde, virando à esquerda, a estrada segue para o brejo. Era um tosco marco de arenito, com as letras MV gravadas no lado virado a norte, a letra G virada a leste e as letras GT a sudoeste. Servia de poste de orientação para a Granja dos Tordos, o Morro dos Ventos Uivantes e a vila. O sol dourava o marco escuro e triste, relembrando o verão. Não sei explicar porquê, mas, de repente, o meu coração encheu-se de recordações de infância. Hindley e eu havíamos tido ali um esconderijo 20 anos atrás. Contemplei longamente o bloco gasto pelo tempo, e inclinando-me reparei num buraco rente à base, ainda cheio de cascas dos caracóis e seixos que gostávamos de armazenar, juntamente com outras coisas perecíveis. E, com uma incrível realidade, imaginei o meu companheiro de outros tempos sentado na relva seca, com aquela sua grande cabeça castanha inclinada para a frente e a mãozinha escavando a terra com um pedaço de ardósia. Pobre Hindley! Exclamei involuntariamente, e então levei um susto. Os meus olhos corpóreos fizeram-me crer, por momentos, que a criança levantava a cabeça e me fitava. Mas tudo terminou num piscar de olhos, pois logo senti uma vontade irresistível de ir ao morro. A superstição obrigou-me a ceder a este impulso. Será que já morreu? Pensei. Ou vai morrer? Seria isto um presságio de morte? À medida que me aproximava da casa, sentia-me cada vez mais perturbada, e quando a avistei estremeci. A aparição precedera-me. Lá estava ele, olhando para mim por trás da cancela. Foi o que me ocorreu ao ver um rapazinho de olhos castanhos e cabelos encaracolados, com um rosto rosado encostado às grades. Refleti melhor e cheguei à conclusão de que devia ser Harrington. O meu Harrington. Não estava muito diferente de quando o deixara, 10 meses atrás. Deus o abençoe, meu filho, gritei, esquecendo por momentos os meus estúpidos receios. Harrington, sou Anélia, sua ama. Mas ele afastou-se para longe dos meus braços e pegou uma grande pedra. Vim ver o seu pai, Harrington, acrescentei, adivinhando pela sua atitude que, se ainda se lembrava da Nelly, não a reconhecia na minha pessoa. Levantou a pedra para me agredir. Encetei então um longo discurso para acalmá-lo, que não surtiu qualquer efeito. A pedra acertou-me e dos lábios titubeantes do menino jorrou uma torrente de palavrões que, entendesse ele ou não o que estava dizendo, eram proferidos com uma ênfase perfeita, e seu rosto de criança exibia uma agressividade que chocava. Acredite, Sr. Lockwood, que me senti mais magoada que ofendida. Quase chorei. Tirei uma laranja do bolso para acalmá-lo. Hesitou, mas arrancou-a da minha mão como se pensasse que eu quisesse apenas enganá-lo. Mostrei-lhe então outra, que mantive longe do seu alcance. Quem lhe ensinou essas palavras, meu menino? Perguntei. Foi o senhor vigário? Raios partam a ti, mais o vigário. Dá-me isso, retorquiu. Diga lá quem lhe ensinou essas palavras e eu lhe dou a laranja. Quem é o seu professor? É o diabo do meu pai, foi a resposta. E o que seu pai lhe ensina? Prossegui. Tentou agarrar a laranja, mas eu a levantei mais alto. O que ele lhe ensina? Repeti. Nada, respondeu.
só que não lhe apareça pela frente. Então é o diabo quem lhe ensina a rogar pragas? Não, balbuciou. Quem é então? É o Radcliffe. Perguntei-lhe se gostava de Radcliffe. Gosto, replicou. Quando lhe perguntei por que razão gostava de Radcliffe, respondeu: Não sei. Faz com que meu pai o que ele faz comigo. Amaldiçoa meu pai quando ele amaldiçoa a mim. E diz que eu posso fazer o que eu bem quiser. Então o senhor vigário não o ensina a ler e a escrever? Continuei. Não. Radcliffe corta seu pescoço se ele se atrever a entrar por esta cancela. O Radcliffe jurou. Dei-lhe a laranja e mandei-o avisar o pai de que uma moça chamada Nelly o esperava na cancela do jardim para falar com ele. O garoto subiu a rampa e entrou em casa, mas quem apareceu na porta foi Radcliffe, em vez do Sr. Hindley. Dei meia volta e corri pela estrada o mais depressa que pude, sem parar, até alcançar o marco de orientação como se o diabo viesse no meu alcance. Este acontecimento não tem muita relação com o caso da senhorita Isabela, mas estimulou-me para ficar alerta e fazer tudo o que tivesse ao meu alcance para evitar que tal influência se estendesse à granja, ainda que isso pudesse desencadear problemas domésticos. Mas, uma vez mais, ia contra os desejos da senhorita Linton. Na próxima vez que Radcliffe apareceu, Isabela estava dando de comer aos pombos no pátio. Durante 3 dias não dirigira a palavra à cunhada, mas deixara igualmente de lamuriar-se, o que para nós era um alívio. Não era hábito de Radcliffe dispensar atenções desnecessárias à senhorita Linton, porém dessa vez, assim que a avistou, a sua primeira preocupação foi correr o olhar pela fachada da casa. Eu estava na janela da cozinha, mas escondi-me. Ele então atravessou o pátio e foi falar com ela. Disse-lhe qualquer coisa que a deixou aparentemente envergonhada e com vontade de se afastar. Mas Radcliffe agarrou seu braço, impedindo-a de fazê-lo, e ela desviou a cara. Aparentemente ele tinha feito alguma pergunta que ela não tinha intenção de responder. Olhou de novo para a casa e, julgando que ninguém o estava vendo, o patife teve o descaradamento de beijá-la. Judas, traidor, bradei. Com que então também és um hipócrita? Um grande fingido. Quem, Nelly? Disse a voz de Catherine por trás das minhas costas. Eu estava tão distraída a vigiar aqueles dois que não percebera sua entrada. O seu amiguinho, respondi com veemência. Aquele tratante. Ah, já nos viu, vem para cá. Será que vai ter o desplante de arranjar uma desculpa para fazer a corte à menina, depois de ter dito que a odiava? A senhora Linton viu Isabela libertar-se e correr para o jardim. 1 minuto depois, Radcliffe abriu a porta. Não consegui esconder a minha indignação, mas Catherine, zangada, pediu silêncio e ameaçou pôr-me para fora da cozinha se eu tivesse o atrevimento de meter o bedelho onde não era chamada. Quem te ouvir há de pensar que és a dona da casa, exclamou. Põe-te no teu lugar. E tu, Radcliffe, és capaz de me dizer o que te passou pela cabeça? Já te disse para deixares a Isabela em paz. Espero que o faças, a menos que estejas farto de nós e queiras que o Edgar te proíba de pôres os pés nesta casa. Deus o livre de fazer uma coisa dessas, retrucou o vilão, por quem senti ódio naquele momento. Que Deus o conserve assim, dócil e manso. Cada dia que passa tenho mais vontade de mandá-lo desta para melhor. Cala-te, disse Catherine fechando a porta. Não me afrontes, porque não fizeste o que te pedi. Por acaso foi ela quem se lançou nos teus braços? Que tens tu com isso? Resmungou. Tenho o direito de beijá-la, se ela quiser, e tu nada podes fazer. Não sou teu marido e por isso tu não precisas ter ciúmes. Eu não tenho ciúmes de ti, contrapôs a patroa. Tenha medo de ti. E não me olhes com esse ar ameaçador. Se gostas assim da Isabela, casa com ela. Mas será que gostas mesmo? Diz a verdade, Radcliffe.
Ah, não respondes. De certo não gostas. E será que o Sr. Linton aprovaria tal casamento? Perguntei. Claro que aprovaria, respondeu a senhora com firmeza. E nem precisa se dar ao trabalho, interveio Radcliffe. A autorização dele não me interessaria para nada. Quanto a ti, Catherine, e já que estamos falando nisso, deixa que te digas uma coisa. Fica sabendo que eu sei que tens feito das boas. Ouviste bem? E se te iludes em pensar que eu não sei, é porque és louca. E se pensas que me consolas com falinhas mansas, é porque és mesmo uma idiota. E se imaginas que vou sofrer sem me vingar, vou te provar o contrário muito em breve. Entretanto, obrigado por me revelares o segredo da tua cunhada. Juro que tirarei dele o máximo proveito, e não te metas nesse assunto. Que nova faceta do teu caráter é esta? Com que então fiz da tua vida um inferno? E vais vingar-te? Posso saber como, meu grande ingrato, como foi que eu fiz tua vida um inferno? Não é em ti que me vou vingar, retorquiu Radcliffe, com menos veemência. Não é esse o plano. O tirano maltrata os escravos, e estes não se revoltam contra ele. Esmagam os que estão abaixo deles. Podes torturar-me até a morte, se quiseres, mas permite que me divirta também um pouco. E tenta insultar-me o menos possível. Depois de arrasares o meu palácio, não penses que podes construir uma cabana e vangloriar-te da tua generosidade, ao oferecê-la para eu morar. Se eu pensasse que querias mesmo que eu desposasse a Isabela, cortava já o pescoço. O que te irrita é eu não ter ciúmes? Gritou Catherine. Mas também não voltarei a oferecer-te a Isabela para esposa. É o mesmo que oferecer uma alma perdida a Satanás. Tal como ele, a tua alegria é ver os outros sofrer. E provas bem o que digo. O Edgar já se recuperou do acesso de fúria que o teu regresso lhe causou, e eu já estava começando a sentir-me segura e tranquila. Mas tu, irritado por saberes que estamos em paz, apareceste resolvido a provocar discussões. Pois então discute com Edgar e engana a irmã dele, se isso te dá prazer, se achas que essa é a melhor forma de te vingares de mim. O diálogo ficou por ali. A senhora Linton sentou-se perto da lareira, ruborizada e melancólica. O seu estado de espírito a tornava intratável. Não conseguia dominar-se. Radcliffe manteve-se de pé, de braços cruzados, entregue aos seus pensamentos diabólicos. Foi assim que os deixei, para ir à procura do patrão, que já entrava sem demora. Ellen, disse ele, quando entrei. Viste a senhora? Vi, estás na cozinha, Sr. Linton, respondi. Está transtornada com o comportamento do Sr. Radcliffe. Na verdade, julgo que está na hora de pôr fim a estas visitas. Não é sensato ser benevolente, estando as coisas como estão. Relatei então a cena do pátio, o melhor que pude, e a discussão que se seguiu. Não me pareceu que isso pudesse prejudicar a Sra. Linton, a menos que ela depois defendesse Radcliffe. Foi evidente a dificuldade que teve em ouvir meu relato até o fim, e as primeiras palavras que proferiu mostravam bem que não isentava a esposa de qualquer culpa. Isto é intolerável, exclamou. É uma vergonha que ela insista em tê-lo por amigo e queira obrigar-me a suportar sua presença. Ellen, vai lá chamar 2 homens, que esperem lá embaixo. Catherine não vai continuar a discutir com aquele biltre. Já fui tolerante demais. Edgar desceu as escadas e ordenou aos criados que o aguardassem. Eu o segui até a cozinha. Lá dentro havia recomeçado violenta discussão. A Sra. Linton pelo menos repreendia Radcliffe vigorosamente. Ele tinha se afastado para a janela, cabisbaixo, aparentemente envergonhado com a reprimenda. Radcliffe foi o primeiro a ver Edgar e fez sinal a Catherine para que se calasse, ao que ela obedeceu imediatamente ao se dar conta da razão da intimidação. Que vem a ser isto? Indagou Linton, dirigindo-se a Catherine. Que noção tens tu do decoro para permaneceres aqui,
depois das palavras que este maldito te dirigiu? Ou esse é o seu modo habitual de exprimir, e já não achas errado? Talvez, por estares já habituada a essa linguagem grosseira, pensas que vou também me habituar? Edgar, estiveste a escutar pela porta? Perguntou a senhora, mostrando desprezo e desinteresse pela irritação do marido, com um propósito evidente de o provocar. Heathcliff, que entretanto levantara a cabeça enquanto o Sr. Linton falava, deu uma gargalhada de escárnio ao ouvir as palavras de Catherine, aparentemente destinada a chamar a atenção do Sr. Linton, no que foi bem sucedido. Até o momento tenho tido muita paciência para aturá-lo, disse ele calmamente. Não porque ignorasse o seu caráter miserável e degradado, mas porque achava que o senhor só em parte era responsável por ele, e porque Catherine quis continuar consigo e eu consenti. Que insensato que fui! A sua presença é moralmente tão pestilenta que envenena o mais virtuoso dos homens. Por essa razão, e a fim de evitar mais graves consequências, eu o proíbo de hoje em diante de pôr os pés nessa casa. Aproveito também para lhe ordenar que saia imediatamente. Heathcliff mirou-o de alto a baixo com desprezo. Cat, o teu cordeirinho está bravo como um touro, disse. Arrisca-se a partir a cabeça contra os meus punhos. Porém, Sr. Linton, lamento muito, mas não o acho digno de tal honra. O Sr. Linton olhou para o vestíbulo e fez sinal a mim para mandar entrar os homens. Não arriscava qualquer contato físico. Obedeci ao sinal, mas a Sra. Linton, desconfiada, veio atrás de mim, e quando eu ia chamá-lo, puxou-me para trás e fechou a porta à chave. Lindos métodos, disse ela. Se não tens coragem de atacá-lo, pede-lhe desculpa, ou pelo menos dá-te por vencido. Assim aprendes a não ostentar as qualidades que não possuis. Não, vou mais a engolir a chave, antes que consigas tirá-la de mim. Bela recompensa recebi pela minha bondade para com os dois. Depois de ter sido indulgente para com a franqueza de um e a maldade do outro, recebo como recompensa 2 provas da mais estúpida e absurda ingratidão. Edgar, eu estava a defender-te, a ti e aos teus. Por isso agora gostaria que o Heathcliff te desse uma sova por teres pensado mal de mim. Não foi preciso sova nenhuma para se obter o mesmo resultado. Edgar tentou arrancar-lhe a chave, mas Catherine arremessou-a com ímpeto para o fogo. Perante isto, Edgar foi sacudido por um arrepio nervoso, ficando pálido como a morte. Nem que a sua vida disso dependesse, teria sido capaz de dominar aquele arrepio. Um misto de angústia e de humilhação apoderou-se dele. E, apoiando-se ao espaldar de uma cadeira, tapou o rosto. Oh, meu Deus, em outros tempos teria sido armado cavaleiro, exclamou a Sra. Linton. Fomos derrotados, fomos derrotados. Se Heathcliff levantasse um dedo contra ti, seria o mesmo que o rei lançar os seus exércitos contra um ninho de ratos. Anima-te, que ninguém te fará mal. Tu nem um cordeirinho és, pareces antes um coelho recém-nascido. Faça bom proveito desse covardão com águas nas veias, Cat, disse Heathcliff. Dou-te os meus parabéns pelo teu bom gosto. Com que, então, foi por essa coisa que baba e não para de tremer que tu me preteriste? Um murro não daria, mas um pontapé daria de boa vontade. Está chorando ou será que vai desmaiar de medo? O valentão aproximou-se e deu um encontrão na cadeira em que o Sr. Linton se apoiava. Bem melhor teria sido manter-se à distância. O meu patrão endireitou-se num repente e desferiu-lhe na garganta um golpe que o teria prostrado, fosse ele um homem de compleição mais fraca. O soco deixou-o por um momento sem respiração. Enquanto ele se compunha, o Sr. Linton saiu para o pátio pela porta dos fundos e dirigiu-se para a entrada principal. Pronto, conseguiste por fim as visitas, choramingou Catherine. E agora sai daqui antes que ele regresse com um par de pistolas e meia dúzia de ajudantes. Se ele realmente nos ouviu, jamais nos perdoará.
Pregaste-me uma bela peça, Heathcliff, mas agora vai, não percas tempo. Prefiro ver o Edgar em maus lençóis do que tu. Julgas, porventura, que ele me dá um soco e não leva o troco? Gritou Heathcliff. Não, nunca. Antes de sair por aquele portão, vou amassar suas costelas como se ele fosse uma avelã xoxa. Se não bater nele hoje, outro dia vou matá-lo. Por isso, se dá algum valor à vida dele, deixa-me bater agora. Ele não vai voltar, menti eu. Lá vem o cocheiro e 2 jardineiros. Não vai, com certeza, ficar esperando que eles o escorrassem. Vêm armados de cacetetes e o patrão deve estar observando, da janela, para ver se cumprem as ordens recebidas. Os jardineiros e o cocheiro estavam de fato ali, mas o Sr. Linton também, e já tinham chegado ao pátio. Heathcliff, após ponderar um pouco, achou melhor evitar uma luta com os 3 criados. Pegou no atiçador, partiu a fechadura da porta de dentro e escapuliu enquanto os outros tentavam entrar. A Sra. Linton, muito nervosa, pediu-me que a acompanhasse ao andar de cima. Não desconfiava de minha contribuição para o desenrolar da situação, e eu não pretendia contar-lhe. Estou às portas da loucura, Nelly, exclamou, atirando-se para cima do sofá. Sinto a cabeça latejando como se 1000 martelos me batessem. Avisa a Isabela para que ela não apareça. Todo este rebuliço é culpa dela. Se ela ou mais alguém me irrita, perco a cabeça de vez. E se vires o Edgar ainda esta noite, diga-lhe que corro o risco de adoecer gravemente. Oxalá isso aconteça. Foi ele quem me pôs neste estado e por isso quero assustá-lo. Além disso, ele seria bem capaz de vir até aqui desatar a recriminar-me ou a lamuriar-se. Sabe Deus onde isso acabaria. Darás o meu recado, minha boa Nelly. Sabes bem que eu não tenho culpa nenhuma do sucedido. O que teria levado a escutar pela porta? O Heathcliff foi muito injurioso depois de nos deixares, mas eu depressa arranjaria maneiras de afastá-lo da Isabela, e o assunto ficaria por ali. Agora, a situação complicou-se por causa da mania que alguns têm de escutar o que se diz a seu respeito. Quando ele abriu a porta com aquele olhar tresloucado, depois de eu ter gritado com o Heathcliff para defendê-lo, até ficar rouca, pouco me importou o que pudessem fazer um ao outro, principalmente quando percebi que, terminasse a discussão como terminasse, ficaríamos separados, ninguém sabe por quanto tempo. Bem, se o Heathcliff não pode ser meu amigo e o Sr. Edgar vai se tornar mau e ciumento, vou dilacerar seu coração dilacerando o meu. Será a melhor forma de acabar com tudo, se for levada até os limites, mas é algo que farei apenas em último recurso. O Edgar não será apanhado de surpresa. Até agora não tem me provocado muito. Tens de lhe mostrar o perigo de abandonar tal procedimento e lembrares a ele o meu temperamento impetuoso que, quando espicaçado, toca as raias do furor. Sabes, Ellen, gostaria que apagasse do rosto essa apatia e te mostrasses um pouco mais preocupada comigo. O ar impassível com que recebia suas instruções eram sem dúvida exasperante, uma vez que haviam sido dadas com toda a sinceridade. Pensei, porém, que quem conseguia prever tão bem os seus acessos de fúria, conseguiria também, exercitando a vontade, dominá-los. E também não era a minha intenção assustar Edgar, como ela disse, e aumentar as suas preocupações apenas para lhe fazer a vontade. Por isso, não comentei nada com meu patrão ao cruzar-me com ele quando ele dirigia para a sala. Por isso, não comentei nada com meu patrão ao cruzar-me com ele quando ele se dirigia para a sala. Contudo, tomei a liberdade de voltar atrás, a fim de saber se recomeçariam a discussão. Foi Edgar quem falou primeiro. Deixa-te ficar onde estás, Catherine, disse sem raiva, mas evidenciando alguma tristeza. Não me demoro. Não vim para discutir, tampouco para fazer as pazes. Apenas quero saber se, após os acontecimentos de hoje,
Ainda pretendes dar continuidade a essa tua intimidade com... Oh, pelo amor de Deus, interrompeu a senhora batendo o pé. Pelo amor de Deus, não toquemos mais nesse assunto. O teu sangue frio não consegue ficar febril. Corre-te nas veias água gelada, mas nas minhas está o sangue a ferver. E ver tanta frieza à minha frente deixa-me desvairada. Se te queres ver livre de mim, tens de responder à minha pergunta, insistiu o Sr. Linton. Vá, responde. E essa tua violência não me assusta. Descobri que quando queres consegues ser tão estoica como qualquer outra pessoa. Escolhe, cortar as relações com Radcliffe ou comigo. Não é possível seres amiga dos dois ao mesmo tempo, e exijo que me digas qual dos dois vai escolher. E eu exijo que me deixes, exclamou Catherine furiosa. Exijo-o. Não vês que mal paro em pé? Edgar, saia, por favor. Tocou a campainha com tanta impetuosidade que a quebrou. Eu a corri, serena. Aqueles ataques de fúria eram de fazer um santo perder a paciência. E lá estava ela, batendo com a cabeça no braço do sofá e rangendo os dentes. O Sr. Linton a fitava, tomado de súbito pavor. Mandou-me buscar água. Catherine, sem fôlego, não conseguia falar. Trouxe-lhe um copo cheio e, uma vez que ela não queria beber, atirei umas gotas na sua cara. De repente enrijeceu-se, revirou os olhos e ficou com as faces lívidas, cadavéricas. O Sr. Linton estava apavorado. Isto não deve ser nada, sussurrei. Não queria que ele se preocupasse, embora, para dizer a verdade, eu estivesse um pouco assustada. Tem sangue nos lábios, disse ele estremecendo. Não se preocupe, respondi, e contei-lhe da sua intenção de simular um ataque de nervos antes da chegada dele. Sem querer, fiz este comentário em voz alta, e ela me ouviu, pois parou no mesmo instante, com o cabelo caindo pelos ombros, os olhos flamejantes, e os músculos do pescoço e dos braços inacreditavelmente retesados. Achei que não sairia dali sem algum osso partido, porém, ela limitou-se a olhar em volta e saiu da sala correndo. O patrão fez-me sinal que a seguisse, ao que obedeci, mas apenas até a porta do quarto, pois ela impediu-me de avançar, fechando a porta na minha cara. Como na manhã seguinte Catherine não descesse para o café da manhã, subi para perguntar se queria que eu levasse a ela. Não, respondeu. Ouvi a mesma resposta no jantar, na hora do chá e na manhã seguinte. O Sr. Linton, por seu turno, passava o tempo na biblioteca e não fazia quaisquer perguntas sobre as ocupações da esposa. Isabela e ele tiveram uma breve troca de palavras durante a qual Edgar tentou fazer vir à tona alguns sentimentos de horror em relação às atitudes de Radcliffe, mas não conseguiu saber nada de concreto, pois ela apenas dava respostas evasivas. Viu-se assim obrigado a terminar a conversa insatisfeito. Contudo, acrescentou que, se ela fosse louca a ponto de encorajar aquele pretendente desprezível, cortaria todos os laços de parentesco com ela.